que é a da época de Herodes. Então, essa porta da época de Herodes é por onde Paulo saiu de Jerusalém com uma comitiva de soldados, estavam a paisana, para ir às sinagogas com carta do pessoal para prender os seguidores de Jesus. E em determinado momento da estrada, não sabemos a quantos quilômetros ele já tinha saído de Jerusalém, quão próximo ele estava de Damasco, talvez estava próximo, porque logo depois da visão, ele não volta para Jerusalém, ele entra em Damasco. Ele cai e ouve uma voz que diz assim, Atos 9, verso 6, Saulo, Saulo, por que me persegue? E aqui está no livro de Atos, Atos 9, verso 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade onde dirão o que você deve fazer. Então Paulo foi para a cidade de Damasco, onde as pessoas iriam dizer o que ele deveria fazer. Agora, quando você vai para Atos capítulo 22, que você lê um pedaço aí, em que Paulo, ele narra durante o julgamento a experiência dele, pregressa, e quando ele se converte, ele dá um detalhe lá naquela passagem que aqui não aparece. Lá em Atos 22, ele fala o seguinte, a voz que apareceu para mim no caminho de Damasco me falava em hebraico. Eu quero acentuar esse detalhe, porque a voz me falava em hebraico. Não faz sentido isso, no primeiro momento. Eu vou explicar a vocês por quê. Se você pode falar assim, não, mas é porque Paulo falava hebraico, então a voz tinha que falar em hebraico. No primeiro momento, isso é redundante. Por quê? Você fala português, você está no Brasil. Aí se você falar o seguinte, pois é, olha, eu estava andando na Avenida Paulista quando eu senti uma voz que falava comigo em português dizendo... entendi. Não faz sentido isso, é esperado que seja em hebraico. O seu entendimento, né? Exatamente. Então por que ele deu esse detalhe que a voz falava em hebraico? Segunda coisa, a língua normal dos judeus era o aramaico. O hebraico só era usado em discussões rabínicas. Mas mesmo assim, por que Paulo teve que enfatizar que a voz falou com ele em hebraico? É porque em hebraico, a voz não falou Saulo, Saulo. Saulos é o nome dele em grego. É igual o Tiago, vira James em inglês. Você entendeu? John vira João. Saulo é o nome dele em grego, Saulos. Se a voz falou em hebraico com ele, a voz não chamou Saulo, Saulo. Chamou Saul, Saul. Lembra que falei que o nome dele era Saul? O nome do primeiro rei de Israel? E Saul, o primeiro rei de Israel, era de qual tribo? Tribo de Benjamim. E Paulo era de qual tribo? Tribo de Benjamim. Então, ele que era um exímio conhecedor da história do povo hebreu, quando a voz falou com ele, Saul, Saul, por que você me persegue? Ele lembrou de automaticamente, ele tinha a cabeça assim, já treinada para fazer associação com o Antigo Testamento. Ele lembrou de Davi, do grande rei Davi, que estava sendo perseguido pelo rei Saul. E o destino ele sofreu também, né? Oi? E provavelmente do destino que Saul sofreu. Exatamente. E ele falou, peraí, Davi é o ancestral do Messias. E ele foi injustamente perseguido pelo meu xará, que era da mesma tribo que eu sou. Eu estou me comportando como Saul perseguindo novamente Davi. Cara, você vê, né? Percebeu? Se não tivesse esse conhecimento dessa história, né? Talvez teria sido diferente a jornada, né? Então, talvez, será que é por isso que enfatizaram tanto que ele tinha os conhecimentos da lei e tudo mais? Com certeza. Sim, porque faz sentido, né? Você começa a fazer o plano de fundo. Ele entendia essa história de pé salteado. Isso que eu ia falar, porque, tipo assim, cara, pra ele fazer esse nível de conexão, ele sabia muito da história. Tipo assim, tava enraizada nele pra ter esse... E a compaixão de Deus também, de falar com ele numa linguagem que ele entenderia. Se Deus fosse falar com um matemático, Deus usaria exemplos matemáticos. Se Deus for falar com um CEO, Deus vai usar exemplos de uma empresa. Deus falou de um jeito que ele pudesse entender. E a outra coisa que me chama a atenção é que Jesus não perguntou para ele assim, Saulo, Saulo, por que você persegue a minha igreja? Porque me persegue. Ou seja, aquilo que fizeres a um dos pequeninos, a mim o fazeis. Aí Paulo, Senhor,
Aí ele fica cego. Por que 3 dias? É interessante que na cultura judaica, os 3 dias muitas vezes são para mostrar o tempo de Deus. Jesus ressuscita ao 3º dia. Tá certo? E no 3º dia, sempre a terceira é a oportunidade de Deus, é o terceiro. Por isso que a gente tem até a questão do santo, santo, santo é o Senhor, o nome de Deus repetido 3 vezes. O 3 é o número divino. Na Bíblia, sempre o 3 é o número da ação de Deus. Então, no 3º dia, ele ficou cego que agora que a luz de Deus vai vir sobre você. E aí, Deus, ao mesmo tempo que está fazendo isso com Paulo, e Paulo está lá desesperado dentro da cidade, vem Ananias. E é interessante que Ananias é um nome que significa o consolo do Senhor. E Ananias ora sobre ele. E Só que Ananias não queria, né? É isso que eu ia falar. Ananias também teve que quebrar um preconceito. Porque imagina, você ter que ir lá fazer uma oração para o camarada que ferrou você. Que é o que a Bíblia fala, né? Que é difícil mesmo é orar pelos seus inimigos, né? Jesus mandou Abraão amar o próximo, porque amar quem está distante é fácil. Difícil é amar quem está perto. Mandar roupa para umas crianças que estão passando fome lá na Etiópia é uma coisa. Abrigar na sua casa uma criança de rua que está mal cheirosa, cheia de piolho e tudo mais, é outra coisa. Sim. Amar o próximo é mais difícil. Então, Ananias vai, obedece a Deus, Paulo é batizado, continua em Damasco, né? Ele já começa a ter problemas ali, ele escapa porque muitos judeus, logo depois, olha, no capítulo 9 ainda diz no verso 23, decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. Esse filme que eu falei do camarada Ku Klux Klan, quando ele resolve abandonar a Ku Klux Klan, que ele começa a questionar os elementos racistas que ele tanto pegava, ele também começa a sofrer agora a pressão dos seus antigos companheiros. O que eles faziam com os negros, começaram a fazer com ele. E essa é a pior fase de todas, porque assim, é onde você persegue o povo. Então aquele povo está machucado com você. E então agora você não tem o apoio daquele povo e você também não tem mais o apoio dos seus antigos correligionários. Então você é excluído completamente. Exatamente. Paulo ficou assim. Mas ainda nesse momento, como isso aconteceu perto da cidade de Damasco, ele ainda tinha uma esperança, Paulo. As entrelinhas do texto mostram que talvez ele tivesse uma esperança. Não, os cristãos vão me matar, me abraçar, me acolher. Eles vão perceber que eu mudei e tudo mais. Mas Paulo não era burro. Ele falou assim, tá, mas eu sei que não é tão simples assim, ele não era ingênuo. Eles vão me acolher, mas eles vão ficar desconfiados. Se não é uma armadilha e tudo mais. Então eu vou fazer o seguinte, ao invés de já me apresentar direto para eles, eu vou para o deserto da Arábia. E eu vou escolher justamente o período no número 3. Ele vai ficar 3 anos no deserto da Arábia. Vou ficar me preparando espiritualmente. E nesses anos que eu vou passar no deserto da Arábia, o que vai acontecer? Eu vou aproveitar, vou me ressignificar, vou reestudar as Escrituras, vou dar tempo para as pessoas esquecerem quem eu fui. Se eu tenho um problema hoje, que eu estou sendo cancelado, eu sumo do YouTube, sumo, espero 3 anos a poeira baixa. As pessoas esquecem. Hoje com a internet é difícil, porque eles resgatam um vídeo lá de 1970, mas no passado não tinha internet, né? Elas vão esquecer, vai ficar mais fácil, ninguém vai lembrar mais, eu chego, vou estar 3 anos mais velho, começa a pregar, ele vai para o deserto da Arábia, lembrando que, quando fala deserto da Arábia, não é a Arábia Saudita. O deserto da Arábia pegava o que hoje é a Península do Sinai, a atual Arábia Saudita e a Jordânia. Então, o deserto da Arábia que ele pode ter sido até para Petra. Até para alguma cidade da Jordânia ali. Entendeu? Não é na Arábia Saudita necessariamente. E ele fica ali durante esse período e depois desse período ele vem com força para pregar. Aí que ele toma a decepção. Os cristãos também não o recebem tão bem como ele pensava que seria recebido. Caraca. E aí, então, assim, a gente vê um cara que tava ali nesse momento de... Imagina a vida inteira você acreditando num negócio e de repente você descobrir que é o contrário, na verdade. E que, na verdade, você não é o herói, você é o grande vilão dessa história. Nossa, aí deve ser doloroso, né, cara? Você acha que você tá fazendo tudo certo, mas você tá fazendo tudo errado.